E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tentar explicar para você um pouco como definir qual método construtivo você tem que utilizar para sua obra, tá? Então você que está em dúvida, ou você que quer aprender um pouco mais sobre decidir, como definir qual método construtivo você tem que utilizar, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, vamos lá. É meio complicado fazer um vídeo sobre isso, sim. Até estava pensando em falar que era um guia definitivo ou algo assim, mas é meio difícil da gente falar isso porque existem vários fatores que influenciam nessa decisão, tá? E, inclusive, normalmente não é só uma pessoa que decide. Normalmente é um conjunto aí, é o proprietário da obra, ou o investidor, junto com o arquiteto, junto com o engenheiro, junto com o empreiteiro. Normalmente isso é conversado, né, antes de se iniciar a obra, até antes de se fazer o projeto, tá? E aí é tomada uma decisão. Então eu vou falar um pouco sobre como definir aí, dependendo do que tipo de obra você vai utilizar, né? Falar o que influencia nisso, mas essa decisão sempre vai ser em conjunto aí, junto com o proprietário, o arquiteto, o engenheiro, tá? Tem que ser para você evitar problemas desnecessários na obra ou coisas que assim. Bom, eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada um. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: o que influencia na sua decisão, tá? Então, o que influencia? Então você tem vários fatores. Você tem o projeto em si, o tipo de obra, né? Então, se você tem uma residência, dentro de residências, aí, você está fazendo uma residência de baixo padrão ou uma residência de alto padrão. Porque, um exemplo, uma residência de baixo padrão, normalmente elas são pequenas, com vãos pequenos, né? Então você consegue utilizar um tipo de construção, um tipo de laje. Ou se você está fazendo residência de alto padrão, já teve residência de alto padrão que a gente estava fazendo com vão de 16 metros, de 18 metros. Então aí você já tem um outro tipo, um outro método construtivo para atender solicitações assim. Você pode ter um prédio, né? Aí uma construção de uma residência é muito diferente de um prédio. Você pode ter um galpão. Dentro de um galpão você pode definir pré-moldado, estrutura metálica. Então, qual é o seu tipo de obra que você está fazendo? É uma residência, um galpão, um prédio? É o que você está fazendo? E isso é muito importante, isso influencia muito, tá? A segunda coisa é o local. Então, aonde você está construindo? Porque um exemplo, se você for utilizar uma estrutura em pré-moldado, essa estrutura, o pré-moldado ele precisa de espaço para trabalhar, não pode ser um lugar que tem muito fluxo, de muito carro, muita gente, muito trânsito, porque você precisa de muitas carretas para entregar o pré-moldado. Então, você tem que saber aonde você está fazendo. Pô, estou fazendo no campo lá, num lugar que tem espaço pra caramba, do lado tem terreno, não tem um fluxo muito grande de pessoas, tem espaço para chegar um monte de carreta e encostar lá para a gente poder pôr um guindaste e trabalhar. Bom, então, nesse caso, o pré-moldado pode ser uma ótima opção para você. Não, estou fazendo no centro, puta, é uma loucura, é muito carro, não tem horário para entregar, puta, o terreno é apertado, eu não tenho espaço de canteiro de obra, né? Então, nesse caso, o pré-moldado não vai servir para você. Nesse caso, você vai ter que ou fazer concreto armado ou metálica, né? Na verdade, o ideal mesmo seria até metálica. Se você tem um terreno muito apertado ali, num centro, um exemplo, no centro de São Paulo, a gente aqui é de São Paulo, então eu sempre dou esse exemplo, né? Então, no centro de São Paulo ali, onde você não pode fazer entregas de dia, você só pode fazer entrega à noite, então quanto menos caminhões de entrega vierem, melhor. Então, se você estiver fazendo uma obra em concreto armado, você vai ter, sei lá, 50 caminhões de concreto, 50 caminhões de ferro, 50 caminhões de laje, de madeira, de tudo. A contrapartida, se você está fazendo nessa região em metálica, né, você vai ter um caminhão de metálica, ele vai te levar lá 15 toneladas de material, né?
Então, uma obra relativamente grande, com 5, 6, uma obra até boa, assim, com 10 caminhões, você matou, entendeu? Você entregou a estrutura da obra inteira e no máximo mais alguns 2, 3, 4 caminhões de concreto para encher as lajes, você finalizou a parte da estrutura. Então, o local da obra é muito importante para você poder definir aí qual que é o método construtivo que você vai utilizar. Custo é uma coisa muito importante também, né? Porque afinal de contas tudo é custo, você não quer gastar mais do que o necessário. Então, se você tem um método construtivo que atende o prazo, atende o local, atende a segurança, as solicitações e é mais barato do que outro, você vai escolher o mais barato, óbvio. Então, o custo também é um fator muito importante. Afinal, ninguém é louco para ficar rasgando dinheiro e jogando fora, né? Então, assim, o custo é um dos itens mais importantes. E aí, para você saber o custo que essa obra vai ter, não adianta. Você precisa fazer uma estimativa, um pré-projeto com um engenheiro. Então, você precisa sentar. Por isso que eu falei no começo do vídeo que sempre é uma decisão para você tomar junto com o arquiteto, junto com o engenheiro, junto com o proprietário, junto com os investidores, porque cada um vai fazer o seu papel. Então, nesse caso de custo, o engenheiro tem que falar para você, ó, eu fiz uma estimativa aqui, se for em concreto armado, tal, você vai gastar mais ou menos tanto de concreto, tanto de aço e tal, e se for em metálica, você vai gastar um peso de tanto, de estrutura metálica, vai gastar tanto de laje steel deck e tal, tanto de concreto, e aí vocês vão tomar essa decisão juntos, tá? Então, por isso que eu falei no começo do vídeo, é muito importante essa interação aí entre as matérias, entre o arquiteto, entre o engenheiro e entre o proprietário da obra, tá? E às vezes até entre mais pessoas aí, entre o empreiteiro, porque tem o custo da execução do empreiteiro, né? O custo da execução de metálica é um, o custo da execução de uma alvenaria estrutural é outro, o custo da execução de concreto armado é outro, tá? Então o custo entra muito no balanço. Você tem a alvenaria estrutural, né? Tá? Qual que é o próximo item que faz muita diferença? É o prazo da obra, né? Isso daí faz muita diferença, o prazo e quando você vai iniciar. Então, quando você vai iniciar, quando você vai terminar a obra. Isso faz muita diferença. Por quê? Vamos supor que você quer iniciar a obra daqui a uma semana. Se você quer iniciar a obra daqui a uma semana, não vai dar para você fazer pré-moldado. Não dá tempo do cara produzir, esperar secar e pôr lá na obra. Então, assim, você já mata um método construtivo, assim, né? Pode ter até alguém aqui que começa a comentar, não, dá tempo, dá, eu conheço o cara que faz e tal. Mas, em geral, se você for fazer com uma empresa grande, uma empresa boa e tal, normalmente o que ele vai te pedir um prazo de produção que se você for iniciar a obra logo, não dá tempo, né? Então tem que tomar muito cuidado com o prazo não é só o prazo de execução, porque às vezes você tem um prazo de execução tranquilo de, sei lá, de 1 ano, né? Mas quer começar a obra amanhã. Então você tem que ter o início da obra e o prazo de execução, que você tem que pensar nessas duas coisas em conjunto, né? Então você também pode, um exemplo, começar a obra daqui 3 meses. Ó, a obra a gente vai começar daqui 3 meses, por vários motivos. Às vezes você tem você comprou um imóvel, tem um inquilino lá e ele tem 3 meses para sair de lá. Então é um dos motivos. Ou às vezes você está aprovando o projeto da prefeitura hoje, você precisa de 1, 2 meses para aprovar o projeto da prefeitura. Então às vezes você vai iniciar a obra daqui, sei lá, hoje é fevereiro, você vai iniciar a obra no dia 10 de abril, pronto. Então aí nesse caso você tem um tempo para contratar uma estrutura pré-moldado ou para contratar uma estrutura em metálica, tá bom? Então, o prazo de execução e a data de início da obra são muito importantes nessa escolha, tá bom? Tá? Então, agora eu vou fazer algumas simulações para vocês de qual método construtivo eu escolheria de acordo com esses itens que eu falei: local, prazo, tipo de obra, valor, né? Parte financeira. Tá? Então vamos lá. Então eu vou dar 3 exemplos para vocês, tá? E essas variáveis que eu falei, você vai ter milhares de exemplos e aí tem que estudar cada um.
mas é só para vocês entenderem melhor como que eu penso, tá? Cada engenheiro também pensa de um jeito, então depende também de quem você contratou. Cada engenheiro, cada arquiteto vai pensar de um jeito, né? E então assim, vai também, se você é um investidor ou se você quer construir algo para você, vai de você também ter a confiança no engenheiro e no arquiteto no que eles estão falando, tá? Então eu vou falar como eu penso. Então a primeira hipótese seria uma loja, tá? Então você teria uma loja, até que a gente fez um orçamento aqui de uma loja da Swift. Então o que acontece? No caso de uma loja, eles tinham feito em estrutura metálica essa loja, né? E era um pé direito alto e tal, e era na Moca, aqui em São Paulo, na Moca. O que acontece? Essa loja em específico, ela tinha um pé direito alto e uma cobertura metálica em cima, um mezanino no fundo, e a estrutura metálica dessa loja estava ficando bem cara, né? O cliente já tinha um projeto de estrutura metálica, não sei, não conheço o engenheiro que fez, mas ela estava ficando bem cara, estava no valor bem alto e não ia trazer tanta vantagem assim. Por quê? Qual que era o nosso pensamento, só para vocês entenderem? Quando ele vai fazer em concreto armado, ele vai levantar o pilar lá, então ele teria que vir fazendo todo o fechamento de bloco. Então ele vinha levantando o bloco e já criaria o pilar e levantaria o pilar em concreto armado. E vai levantando o bloco, vai levantando o pilar, as vigas, né? Quando chegou, era 7 metros de altura, era só ele vir fixar as treliças e fazer a cobertura metálica. Então, nesse caso, a gente optou por fazer concreto armado com o telhado, cobertura metálica, treliçado, né? Então, uma treliça metálica com cobertura metálica. A gente fez até um videozinho dessa obra, depois o Nicolas coloca aqui para vocês. Então, nesse caso, a gente decidiu fazer em concreto armado com cobertura metálica. Isso é legal também. A gente pode misturar métodos construtivos, entendeu? A gente pode misturar uma alvenaria estrutural com concreto armado, a gente pode misturar uma estrutura metálica com concreto armado, que seria uma estrutura mista, né? Então a gente tem também essa possibilidade. Então nesse caso a gente definiu o concreto armado porque a gente achou que não ia ter ganho de tempo, a gente achou que não teria um ganho de tempo que a estrutura metálica tem que nos trazer, a gente achou que não teria ganho de custo, né? E o local lá na Moca é tranquilo para você entregar e tal. A gente não quis nem alvenaria estrutural e nem pré-moldado, porque no pré-moldado lá não tinha espaço para montar e tal, né? Para vir, espaço para chegar com carreta e tal, era uma obra pequena e também seria um custo baixo para quem fabrica pré-moldado fazer essa obra. E a gente não quis alvenaria estrutural porque os pilares estavam muito altos, então a alvenaria estrutural ia ficar muito esbelta ali para você chegar lá em cima e colocar a treliça metálica. Então foi por isso que a gente definiu em concreto armado com a cobertura treliçada metálica, tá? Então esse foi o item 1. A segunda sugestão não, né? Como que a gente pode chamar? Como que a gente pode chamar isso? Exemplo? Exemplo. Segundo exemplo, valeu. Então, esse segundo exemplo seria o quê? Seria uma casa num condomínio de alto padrão, tá? Fica a sua escolha. Você pode escolher o Quinta da Baronesa, um Fazenda Boa Vista, um Swiss Park, Alphaville, você escolhe. Então, seria uma casa num condomínio de alto padrão, tá? Então, lógico, isso que eu estou dando essa sugestão, esse exemplo, seria, a gente está dando um exemplo meio genérico, porque o correto é a gente pegar o projeto arquitetônico, enxergar lá os vãos que tem, enxergar o que a gente está querendo fazer, né? A arquitetura que o arquiteto está pensando em fazer. Tem muito arquiteto que gosta de trabalhar com metálica, com vidro, com, sei lá, com madeira, então você tem que sempre pegar isso para definir, tá? Mas, pensando numa casa de alto padrão, num condomínio desse, a gente pensaria em 2 métodos construtivos, tá? 2, que seria ou tudo em estrutura metálica, tá? Porque daí você pode trabalhar com vãos maiores, sem perder muita altura, porque a viga metálica ela passa aí
em média, né, com 5% do vão livre. Então você tem um vão lá de 12 metros, você vai ter uma viga de 60 centímetros de altura, a contrapartida é concreto armado, você já passa com 12, com 10%, 1,20 m. Então você conseguiria fazer uma estrutura mais econômica, assim, de altura, mais baixa, e vencer vãos maiores. E dá para você misturar, fica uma arquitetura bonita aí teria que ser conversado com o arquiteto, mas fica legal você misturar uma parte metálica com vidro, com vãos grandes, com balanços grandes. Daí dá para fazer também um balanço grande na estrutura metálica, né? E isso daí fica legal, fica uma obra bonita, confortável, né? Porque você tem um pé direito, tudo aberto, fica uma coisa bem confortável, bem legal. E não encarece tanto assim em termos de custo, e como é algo de alto padrão também, não faz tanta diferença na parte da estrutura, porque quando você está falando de uma casa de alto padrão desse estilo, muitas vezes a pessoa vai gastar mais no acabamento do que na parte da estrutura. Então ela vai gastar mais num piso, mais numa pedra do que na estrutura em si. Então não faria tanta diferença assim para o cliente final, essa parte da estrutura que a metálica é pouca coisa mais cara, e seria uma obra rápida, a pessoa teria a casa dela rápido. Tem muita gente ali que está empolgado, que quer mudar, ainda mais agora na pandemia, né? Que as pessoas querem lugares maiores para morar, para viver, para conviver com a família. Então você terminaria a obra muito mais rápida, né? Então eu escolheria metálica, ou se o cliente não quiser, a segunda opção que eu daria seria o concreto armado, né? Por que o concreto armado? O concreto armado a gente teria que pensar no seguinte: em vãos livres com uma laje pré-moldada. Então você pode trabalhar com uma laje protendida, uma laje treliçada, uma laje ou protendida ou treliçada, acho que seria o ideal. E fazer vãos livres grandes, aí a gente já tem vídeo aí nosso. A gente fez laje treliçada com vão de 15 metros, né? De 16 a gente já fez, 17. Então são vãos livres grandes, então você chegaria no mesmo resultado da metálica, com vãos grandes, confortáveis e tal, e até a configuração de parede. Às vezes a pessoa mais para frente quer mudar uma parede de lugar, você consegue. E com um custo um pouquinho menor, só que em contrapartida o tempo de execução de obra seria um pouco maior. Então eu pensaria nesses dois métodos. Tem um terceiro método que o pessoal está fazendo muito, que eu não vou me aprofundar, mas que daria para pensar, que seria steel frame. Steel frame está crescendo muito, o pessoal está usando, e seria um terceiro que eu pensaria nesse caso. Só que tem que ser estudado direitinho, né? Porque é um método construtivo que as pessoas não estão tão familiarizadas, tá bom? Vamos lá. A terceira opção seria um galpão. Galpãozão simples, você tem uma fábrica, você tem alguma coisa, você vai montar lá um galpão. Você precisa definir o pé direito, precisa definir lá os tamanhos do escritório que você quer fazer. E aí, quando você está falando de galpão, o ideal, um galpão de uma fábrica e tal, como os terrenos são grandes, você tem muito espaço, o ideal é sempre pré-moldado, tá? Vai ser o melhor custo-benefício que você vai encontrar, vai ser o pré-moldado. Tá? Por quê? Porque você tem um terreno grande com muito espaço para trabalhar, né? Normalmente são em locais mais afastados, então ninguém monta uma fábrica gigante no centro de São Paulo, na Paulista, ninguém faz isso. Então normalmente você vai pegar uma estrada, uma rodovia Anhanguera, Bandeirantes, uma cidade do interior, você pega um terreno grande ali, então você tem espaço para trabalhar. Normalmente você vai se programar antes para fazer essa obra, então você tem prazo para contratar uma estrutura pré-moldada. O custo para galpão vai ser o menor de todos, vai ser mais barato do que se fosse metálico, do concreto armado, né? E vai te economizar muita dor de cabeça, muito problema em obra. Por quê? Você vai estar com tudo pronto, vindo da fábrica, né? E ele só monta no local, fica praticamente pronto, ele põe os fechamentos laterais e tal. Então, nesse caso, a gente optaria por um galpão pré-moldado, tá bom? Essas foram as três opções. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, né, de curtir, compartilhar, seguir o canal, ativar o sininho e deixar sugestões aqui, tá bom? Valeu, galera, abraço! E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um guia definitivo de como decidir
qual método construtivo você tem que utilizar, tá bom? Se você quiser aprender com a gente, vem comigo. Um abraço. Era mentira, não é guia definitivo não. Não dá pra fazer guia definitivo disso, né?